Pode, G? Pode. Isso aí, gente. Está começando aqui o nosso podcast Estúdio Conecta, batendo um papo hoje com a G. Por isso que eu perguntei aqui, graciosamente, pode, G? Ela falou, pode. Diz que pode, né? Pode. Então vamos lá. Então vamos lá. Ô, G, qual é o seu nome completo? Porque todo mundo te conhece como G. G é uma pessoa que trabalha aqui com a gente, né? No complexo onde a gente trabalha, onde tem várias empresas. E a G é uma pessoa, assim, muito querida, né? E hoje ela vai bater esse papo com a gente aqui no Estúdio Conecta. E eu quero saber qual é o seu nome, né? Que a gente sempre chama de G. Você pode falar ou é segredo, assim, daqueles que você não gosta de falar? É que meu nome é difícil. Eu me chamo Gessione. Gessione? Gessione. Ah. Só que G fica mais curtinho. Mais fácil, né, de G? lembrar. E como eu trabalho com muitas pessoas, aí é difícil de lembrar. É então, verdade. G é melhor. G é melhor. É verdade. Olha que boa sacada. E você usava esse nome quando você trabalhava... Que você trabalhou muitos anos como enfermeira, né? Sim, que é a sua, sempre foi. a sua profissão sempre de origem, né? Mas assim, para os íntimos sempre foi G. Entendi. Sempre foi G. Gessione era mais difícil, só para médicos superiores, mais amigos, entendi. Pessoas do dia a dia, era G mesmo. Aí porque quem foi ocupado desse nome aí? Foi sua mãe ou foi seu pai? a minha mãe. A sua mãe? Minha mãe. Lá em casa, todo mundo é com G ou com J. Ah, é? Minha mãe teve 13 filhos. 13 filhos, G? E eu sou a mais velha. Barbaridade. Aí, tudo com G e com J. É uma escada. É verdade. E com quantos anos de diferença um do outro? Um aninho? Meu filho, uma saía da barriga, outro já entrava. O negócio Deus, ali era quente. Era quente. Que coisa, menina. 13 filhos. Não, e ela, de verdade, ela teve 21 filhos. Nossa Senhora! Ela teve 13 filhos e 7 abortos. Minha nossa! E como é que foi crescer numa família tão grande assim? No sítio, lá no interior, no meio do mato, não tinha TV, não tinha celular. Você acha que é a TV hoje em dia? Não tinha tablet. Você acha que é a TV hoje em dia que impede os casais de terem tantos filhos? Eu Gê? acho que não, porque hoje ninguém mais liga a TV. É verdade. Agora foi substituído pelo celular, Pelo né? celular, né, Gê? Pelo tablet. Meninas, Deus. É verdade, né? No interior tem muito dessas coisas, né? Principalmente no sítio, Não, mas né? O pessoal muito eu filho, acho que é né? questão de família mesmo, que já vem, porque mesmo naquela época tinha família que não tinha muitos filhos, né? Exatamente. Aí sempre Mas- tem um povo que gosta, né? Mas a minha mãe e meu pai era de animados. família já grande, né? Já vem de família grande. Era até natural Ali pra foi eles, 13 filhinhos, né? assim. E eles viveram juntos, assim, a vida Viveram, toda? a vida até? inteira, a vida Olha, toda. que bacana. Meu pai... a gente trabalhou na roça, desde bebê, desde criancinha. Era uma fábrica Minha de mãe, trabalhar na roça, meu pai né? trabalhou Essa muito. turma toda. Meu pai e a minha mãe trabalhou muito, né, muito, Gê? muito. Imagina. Minha mãe era uma pessoa muito sábia, mas também muito rígida. né? Muito rígida. Meu pai não, meu pai era mais maleável, mais tranquilo, mais assim, carinhoso. Quer dizer, carinhoso, acho que ninguém dos dois era, porque com tanto trabalho e filho não dava para dar carinho para ninguém. Tempo não, Uma né? tinha, verdade. um tinha que cuidar do outro, né? É verdade. E a mamãe aqui, filha, era a cabeça, né? né? Então, você sempre foi uma cuidadora, vamos Eu dizer assim. sempre fui uma cuidadora. Eu né? cuidava dos meus irmãos, evitava dos meus pais ficar sabendo de bobagem que fizeram. Pra não estressar Não, muito. escondia. É mesmo, eu gente? escondi muito, porque a minha mãe batia nos Sim, filhos. sim. Ela batia, então eu escondia. O rei eu cantava. eu de verdade nunca levei um tapa, porque eu era mesmo? muito boazinha. Hoje eu sou o cão, né? Não sei. Hoje eu sou. É mesmo, gente? Mas eu era muito boazinha. Meu Eu era muito Deus. tranquila, amávelzinha, carinhosa. Mas eu acho que esse é o segredo. Você tem essa essência aí, né? Eu não sou uma pessoa carinhosa. É. De verdade, eu não sou uma pessoa Gê. carinhosa, assim, ó.
Eu sou cuidadora, que nem você falou. Você é uma eu sou uma pessoa que cuidadora, mas nem tudo. Mas nem todo mundo que cuida é uma pessoa assim que tem essa coisa. Eu não sou assim de melação, emocional, de ficar queridinha, né? Meu bebezinho, ai, meu filhinho, eu te amo, eu te adoro. Não, mas eu sou uma pessoa cuidadora. É verdade. Não precisa me pedir, eu vou lá, eu faço sem me oferecer, sou abelhuda, né? Você tem... Assim, não, mas você tem essa iniciativa, né? Nariz, mas eu sou assim. Mas eu não sou uma pessoa assim carinhosa, Entendo uma pessoa amável. Mas essa coisa mais emocional, você é mais, né? Não, eu sou mais prática. Eu acho que é uma boa palavra, né? Prática. Uma pessoa mais prática, né? Mas você, mesmo sendo uma pessoa prática, mas você é uma figura aqui, por exemplo, que todo mundo fala, dona G, fala com a G, tudo é a G, né? Então tem essa coisa aqui. Não, porque eu tenho... Eu sou tupetuda, né? Então, eu assumo a cabeça mesmo, Entendi. Né? Eu quero saber de tudo, eu cuido de tudo, eu ajudo todo mundo, cobro, sou muito exigente, mas, por exemplo, os meninos que trabalham comigo, todos eles são meus filhos. É verdade. Na hora da bronca, é bronca mesmo, mas na hora de ajudar, de colaborar, de trazer coisinha para comer, para agradar, no que eu posso ajudar, eu ajudo, mas eu sou muito chata, muito bem exigente, eu sou mesmo. Ô, Gê, e você nasceu no interior do Paraná, é isso? Eu nasci lá em Ivaiporã. Ivaiporã, que aliás, gente, depois eu descobri que é perto da minha terrinha e nós somos quase vizinhas né, lá no meio do mato mesmo. Meio do mato mesmo. Mas se criamos, a minha mãe ficou... a minha mãe já morou em casa de chão. A minha mãe e o meu pai já moraram num chiqueiro de porco. Porque, assim, meus pais sempre moraram no que era deles mesmo, né? Eles nunca foram, assim, arrendatário, trabalhavam para outras pessoas. Deles, né? Mas eles tiveram 2 incêndios, 2 casas deles no começo da vida deles morreu. Queimou. Aí, uma vez queimou a nossa casa, queimou tudo. Nossa. Meu pai teve que pôr os porcos para um lado e entrou da casinha. E nós moramos no outro lado, entendeu? Foi muito sofrida a vida deles, mas batalharam, venceram. Gê, e você chegou a participar desse episódio? Eu já era nascida. Você já era nascida? Já tinha 3 nessa época. 3 anos? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Era eu, meu irmão José, que faleceu, minha irmã Geraldina, que também faleceu, que já faleceu. E a gente pôs os porcos para um lado e nós fomos morar para outro. Olha, menina, que loucura. Mas você sabe, Gê, você falando aqui, né? Eu fico pensando, né? Você sabe, você morou lá, você sabe como é difícil. É difícil. Né? Quando a gente é pequeno. A gente é pequeno. E a sua família, igual a família da minha família também, meu avô também. Ele sempre teve a terrinha dele, né? Ele falava assim, é melhor ter a minha terra do que morar na terra dos outros e tal. Ele sempre teve a terrinha dele. Ele veio do Nordeste muito, muito cedo. E a gente também. E eu me lembro, olha que coisa, eu me lembro, porque eu tinha 5 anos. E eu me lembro que a gente morava numa casinha bem pequenininha, tinha 2 cômodos. Então, era o quarto do nosso quarto, todo mundo era um quarto só, nosso quarto. E aí tinha uma cozinha, né? Uma cozinhazinha assim. E era tudo de tábua, era tudo de madeirinha, assim, as prateleirinhas. Minha mãe areava aquelas panelas de colchão de palha, alumínio, os colchãozinhos de que palha. Que hoje ninguém nem pensa que isso existiu, né? Que você já dormiu num colchão barulhento. Não, daquele, né? Colchão de palha. Você rasgava a palha e fazia o colchão. E o piso, Gê, era de terra. Terra batida. E a minha mãe, ela quando tava muito calor, aquela poeira ficava subindo, né? E aí, olha, eu vou até contar uma história, assim, enfim, ela pegava cocô de vaca, olha que loucura isso. Nossa. E ela passava no chão, assim, e ficava tudo verdinho, assim, parecia um carpete, sabe? Carpete de vaca. Carpete de grama de vaca. Depois aquilo, quando secava, ficava verdinho, o chão ficava bonitinho, durinho, assim. E ficava tudo arrumado e parava de subir aquela poeira. Então, não sei onde ela aprendeu, com quem ela aprendeu, mas eu me lembro dela fazendo
né, fazendo passando esse negócio no chão, eu falei, meu Deus, que loucura isso, né? Olha como que a gente fazia umas coisas, assim. Então, eu entendo o que você está falando, porque também já passei, assim, por esses perrengues aí de morar nesse, né? Isso até os 5 anos de idade, depois a minha mãe foi para a cidade. Aí a gente foi para a cidade, que ela falou assim, se ela não fosse para a cidade, eu não ia conseguir estudar. E a coisa que ela mais queria é que eu conseguisse estudar, né? Então, aí que a gente foi. E você estudou como? Era lá na roça mesmo? Você conseguia ou não? Vocês também fizeram esse caminho também de ir pra cidade? A gente tinha escolinha, né? No comecinho, quando a gente tinha por perto. Nem lembro mais como é que classifica hoje, né? Primário. Hoje não tinha prézinho, não tinha nada disso, não, né? Não tinha nada. Não tinha nada disso. Você já entrava no primeiro ano, né? No primeiro ano. Aí mas a gente tinha escolinha perto. Aí, quando foi pro ginásio, a ginásio que fala, né? Depois era o ginásio, veio agora acho que é fundamental, né? Mas era o ginásio. Daí eu fiz, eu e o meu irmão, a gente ia a cavalo, 8 quilômetros para estudar num colégio. O pessoal hoje reclama que tem que pegar colégio de freiras, num colégio de freiras. A 8 quilômetros a gente saía cedo, com chuva. Uma vez eu lembro que a gente tomou uma chuva que, sabe, derrubou tudo e a gente tomou toda aquela chuva no caminho, vindo da escola. E você tinha quantos anos aí? Eu tinha o quê? Uns 10 anos. Nossa, já fazia 10 já fazia tudo isso a cavalo. De verdade, eu não sou muito de gravar datas, não, sabe por quê? Sei. Porque eu não sou de viver passado. Eu também, eu não vivo passado. Eu não fico me lamentando por passado. Mais ou menos. Não, porque eu não gravo. Assim, tudo para mim parece que eu apaguei com uma borracha. Eu sei como é que é. Eu não sou de reviver passado. Às vezes eu lembro das coisas assim, mas não sou de guardar data, porque foi nisso, foi eu também não. Foi então tantos anos, 2000 e não, eu não sei. Eu sou de viver presente e esperar pelo futuro. Mas eu não sou muito de guardar data. Eu tinha tantos anos, foi isso. Sim. Aí só assim, a gente estudou lá. Depois ficamos um certo tempo, eu e meu irmão ficamos um certo tempo sem estudar, porque acabou o ginásio. A gente foi fazer, depois do ginásio vinha não sei o quê, né? Vinha o segundo grau, né? Segundo grau, isso, aí eu saí... Técnico, que era contabilidade. Técnico de contabilidade. Magistério. Isso. Aí eu saí de casa com 17 anos. Até 17 anos eu estava em casa. Eu saí de casa com 17 anos, fui morar na cidade para mim poder fazer o tal do ginásio. Não, colegial. Do colegial. O ginásio eu fiz lá no sítio, lá na Lajeado. E aí depois foi o meu irmão, depois foi um outro irmão. Olha. E eu cuidei de todo mundo. Eu trabalhei, arrumei serviço, a gente trabalhou, se sustentou. Meu pai nunca sustentou a gente. Olha que bacana. Mas o meu pai, ele cresceu muito rápido. Assim, ele teve muita prosperou, vamos dizer, nos negócios, ele trabalhava muito, né? Trabalhava muito. Mas tem gente que trabalha muito e não prospera, mas né, ele prosperou. O problema do meu pai é que o meu pai era uma pessoa... Eu não sei classificar se era ambiciosa ou não tinha paciência de esperar. Porque meu pai queria retorno muito rápido das coisas. Ele queria comprar essa xícara hoje e amanhã já vender pelo dobro. Então, ele não tinha paciência de esperar. Mas ele tinha muita terra, uma casa muito grande. Depois, quando eu saí de casa, a nossa casa já era bem grande, toda mobiliada, tudo. Ele tinha uma fábrica de aguardente lá no passado, né? Aí, quando começou a sair essas leis que você tinha, ele tinha caminhão, saía entregar aguardente lá em Ponta Grossa, Cana de Abreu. Ali você conhece aquela região, né? Conheço tudo ali. Eu morei muitos anos aquela em Curitiba, região lá mais região afastada. Só que aí começou a sair leis, né? Não podia mais distribuir em barril, tinha que ser em garrafa,
como que fala? Começou a ficar mais sofisticado ali, né? E aí eles vão exigindo, ele né? tinha que patentear a fábrica dele. E você sabe que tudo isso custa... tem um custo alto, tem um custo né? alto, porque você tem às vezes o pequeno o seu não nome, aguenta, você né? tem que registrar, você tem que... Era tudo de fazer... como que fala quando engarrafa? É processo industrial, né? Industrializar, era tudo por maquinário e tal. Que você industrializa, aí, né? Mas só que aí o meu pai, ele não sabia esperar o retorno. Aí ele foi vendendo, foi largando dali, largando daqui. Aí foi saindo, saiu de lá também, foi para Ponta Grossa, foi para Curitiba. Depois veio o cacau lá em Amazonas. Ele, Você tá brincando? Ele foi para Amazonas atrás do cacau? Lá no Amazonas. No Amazonas. Lá no Pará, aquela região lá. Uma época que a família só ficou aqui 4 filhos. O resto ele levou tudo para lá. Aí lá fizeram... criaram gado, plantaram cacau, né? Porque... Sim, que era plantação de cacau. Essa coisa toda. Mas também, ele como não sabe esperar, ele foi ficando velho, já não tinha mais tanta energia, né? E aí, os filhos foram voltando, ele também voltou e ficou por aí. E voltou para São Paulo? Não? Aí vai... Voltou Curitiba. lá Curitiba. Foi para Curitiba. Aí todo mundo é de Curitiba. Hoje, na casa que a gente morava, quando a gente era tudo jovem, o meu irmão hoje, que mora lá, ele que ficou com essas terras. Entendi. Lá em Ivaiporã? Lá em Ivaiporã. Olha que bacana, então ele tá por lá ainda. Ele hoje tem maquinário, tratores, ele planta, ele colhe, ele planta para os outros também, colhe, e assim. Sim. Mas agora vamos voltar para a G Cuidadora, que você falou que você já tinha o espírito de cuidadora. Aí você chegou em São Paulo, como é que foi sua trajetória aqui? Você já saiu cuidando do povo ou você foi estudar, foi fazer suas coisas? Eu terminei lá em 2000 e... Tá vendo? Não lembro de data. Mas eu sou assim eu terminei também. O colegial, né? Eu terminei lá o colegial, isso. Lá. O segundo grau, sei lá como é que se chama. Você fez o quê no segundo grau? Você fez o quê? Contabilidade. Contabilidade? Fiz contabilidade. Que legal. Aí eu queria continuar estudando. Eu não conhecia ninguém. E não conhecia nada. Era uma babaquinha, né? Uma bobona lá do interior. Uma amiga minha veio embora para São Paulo. Morar com a irmã dela. Todas as duas eram solteiras. Falei, vou junto. Aí entrei em contato e vim morar. Olha, que legal. Fui morar lá em Santo Amaro, lá no Largo 13. Ali. Eles moravam num apartamentinho lá. Já era essa muvuca, o Largo 13? Já era, né? Já era. Já era barulhento. Aí cheguei, já no segundo dia saí, arrumei serviço, só que não deu certo, porque eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito cuidadora das coisas, eu não gosto de nada jogado, nada abandonado, nada sujo, e aí eu comecei a cuidar, né? Sim. Cuidar da casa, cuidar do serviço, mas eu vi que ali elas começaram a se aproveitar muito de mim. Fiquei um pouco lá, depois saí e fui morar com a irmã do meu marido. Que não era marido, era só namorado. Já era namorado. Mas namorado certinho, bonitinho, sim. Você não podia, era a primeira filha, não podia dar mancada, né? É verdade. Para os outros que vêm atrás. Tinha que manter a linha. Eu sempre fui muito certinha. Né, Gê? Até certinha demais, né? Não devia ter sido tanto. Né? Aí vim para São Paulo, filha, aqui, gostei. Amo essa cidade. E você casou quanto tempo depois que você chegou aqui? Eu cheguei aqui em 2020. Eu casei em 2023. É mesmo? Olha. 2023, eu vim em 21. 2 anos e pouquinho. Que você estava aqui. Aí casei. Meu marido não queria deixar eu trabalhar. Você tá brincando? Você passou por isso ainda, gente? Não queria deixar eu trabalhar. E aí mas também não dava as coisas, né? Não deixou eu trabalhar. Mas também não vem a história de como ele era. Não gostava de comprar nada para dentro de casa. Um dia eu me emputeci lá e falei... Perdi a linha. Essa palavra mesmo, me emputeci. É verdade. Saí e falei, não,
Eu sempre trabalhei. Desde 17 anos eu cuido da minha vida. Então. Eu vou ficar aqui mendigando? Não. Nossa, saí, fui arrumar serviço. Saí, já não falei nada para ele e vim, fui arrumar serviço. Arrumei aqui na Clodovira Vazon, comecei a trabalhar, cheguei de noite e falei, ó, amanhã eu tô indo trabalhar, arrumei serviço. Só comunicou? Só comuniquei. E ele? Eu sou meio topetuda mesmo. Sim. Né? Não, você não vai. Eu falei, vou sim. Eu vou. Porque eu quero ter o meu dinheiro, quero ter minhas coisas, quero comprar o que eu gosto de comer. Olha. Você não dá, você não tem, você nunca... Sabe? Ele sempre foi mão de vaca, né? E aí eu falei, não, eu vou cuidar da minha vida. E lá eu conheci uma menina que estava querendo fazer o curso de enfermagem. Uhum. E lá nós fomos, fizemos o teste, passamos, que era lá no Bradesco, lá em Osasco, que é o centro, né? Do Bradesco. E o Bradesco pagava o curso de... Olha, que bacana. E era no próprio hospital, que a gastroclínica, onde eu trabalhei 25 anos, é do Bradesco. Era do Bradesco. Se chamava Edmundo Vasconcelos, que é o... Não vem ao caso. Sim, sim. E era do Bradesco, a gente foi... Lá fiquei, passei, fiz o curso, estudei. E gostou E ali fui crescendo. E eu fiquei lá 25 anos. E foi lá que eu aprendi a ser cuidadora. É verdade. Cuidadora de pessoas. Cuidadora de... Né? Porque de coisas eu já cuido mesmo, sabe? Eu sou muito chata. Se eu tenho essa xícara, eu não sou uma pessoa egoísta, mas eu sou uma pessoa cuidadora. Cuidadosa, eu quero que ela continue novinha, bem, bonitinha, né? Limpinha. Sim. Se eu tenho uma mesa, eu quero cuidar dela, eu cuido dela. Eu entendo. Entendeu? Sim. E assim eu cuido de pessoas, eu cuido de animais. De animais, né? Você tem uma história bonita com cuido de animais. Também, né? E eu, por exemplo, lá em casa hoje, eu dou comida até para uma gambá que passa lá na mata. Ela tem uma lá perto da minha casa, tem uma mata. É passarinho, tudo quanto é passarinho, gato de rua, eu dou comida. Porque eu sou cuidadora, só não sou carinhosa, assim, melosa, essas coisas assim. Mas não, como nós falamos aqui, né? Você é uma pessoa prática, porém uma pessoa que cuida, cuidadora. Né? Cuidadora. E é cuidadora dos meus filhos, sempre trabalhei. Fiquei sozinha desde que a minha filha tinha 2 anos. E ali cuidei deles e nunca tive ninguém para fazer nada. Aí você já tinha o filho, o Kleber. O Kleber. E a... Não, o Kleber... Ele é mais velho, o Kleber? O Kleber é mais velho. Ele tem diferença da Fernanda de 9 anos. 9 anos? 9 anos? Uhum. Uau! De 9 anos, um pro outro. Não, 8 anos de um pro outro. É bastante. É. Nossa, não imaginei. Então, depois eu vou revelar quem que é a G, gente. Vocês vão saber. Mas você viu conversa boa? Eu tô olhando pra essa câmera aqui. Viu só que conversa boa? Ô G, e você, essa coisa de cuidar das pessoas, foi uma coisa que você percebeu? Você, desde cedo, assim, você percebeu? Ou só hoje que você se dá conta, olhando pra trás, você se dá conta na sua trajetória que você... Sei lá, você foi colocada aqui para fazer Eu sempre tive esse espírito de cuidadora. Cuidadora, porque dos meus irmãos, eu não era de cuidadora, de lavar, de passar, de cozinhar. Mas você cuidava deles mas eu ali, cuidava né? deles assim, eu cuidava para eles não fazer bobagem. Né? Por exemplo, meu irmão, abaixo de mim, né? Ele era muito safado, muito safado. Assim, você não. Terrível, esperto, sabe? assim. E aí e meu pai brigava muito com ele, então eu cuidava muito dele para ele não fazer, para meu pai não ficar sabendo das bobagens que ele fazia, das artes dele. E foi assim com todos os meus irmãos. Eu cuidava deles para o meu pai não ficar... Para eles não chegarem na mão do pai. Eu não sei se porque eu era a primeira, mas eu nunca fui assim... Não sei usar a palavra correta, porque a minha mãe nunca foi comigo o que era com meus irmãos. A minha mãe era muito ruim para meus irmãos. Entendi. Mas talvez porque você não precisasse dessa linha dura, né? Então, mas comigo ela não era tão ruim. Sim. Assim. Ela era cobrava, exigia, porque eu sempre me coloquei à frente. Exatamente. Eu sempre me coloquei à frente. Você estava sempre ali ajudando, ela percebia que você era uma... de cozinhar... Né? Frente de limpar, eu sempre me coloquei à frente. Sim, então ninguém precisava mandar, vamos dizer assim, né? E depois que eu saí de casa,
Então, eu tive assim, eu criei na minha família a Gessione, aquela Gessione que ia para frente, que ia para cima, que enfrentava qualquer problema. E todo mundo vinha me pedir conselho, ou vinha me pedir ajuda. Olha, que bacana. Essas coisas. Mas não por ser carinhosa. Não, entendo como não que por é, ser mas por as carinhosa, pessoas também entenderem que você era essa pessoa hoje eu vejo, assim, que sabia para onde ia, pessoas carinhosas que... Ai, qualquer coisinha fica com uma melação, aquela coisa toda. Eu não, já sou mais de ação, sabe? Sim, mas se precisar de você, você vai lá e resolve o negócio. Que nem hoje. Eu tenho o Kleber, meu filho. Eu acho meu filho, ele não sabe diferenciar o que é ação e coração. Entendo. Ele é uma pessoa só coração. Bem emocional. Ele é só coração. Eu já sou, em alguns casos, eu sou coração. E outros casos... Você junta as duas coisas ali. As duas coisas. Eu sou mais emoção, entendeu? Mas, assim, se isso é meu, é meu. Sim. Eu dou para você se eu quiser. Exatamente. Tá? É meu. A princípio seria assim, né? Enquanto ele for meu, eu vou cuidar dele. Eu sei como é. E o Kleber já não é assim, né? É nosso. É nosso. Olha só. O Kleber é nosso. Tudo é nosso, é dos outros. E para quem que ele puxou? Foi pro pai? Será? Não. Ele é o único sobrenome que ele leva, Barcelos, e ele não é um Barcelos. Eu tenho a impressão que o Kleber, ele pegou muito no meu pai, porque meu pai era muito carismático. Olha, o Kleber também é. É bom a gente entender, né? Essas Kleber coisas. É muito pelo outro. Às vezes eu falo, filho, eu não sei se você é ambicioso ou você é bobo. Eu falo para ele. Sério, porque ele não tem... ele não parece uma pessoa ambiciosa. Mas ele tem atitudes de uma pessoa ambiciosa. Né? Entendeu? Ele tem que também não é ruim, né? Não, mas toda ambição tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Só que ele não tem ambição de dinheiro, de poder. Ele tem ambição de querer, de ter, de estar ali, de estar lá, de estar envolvido com muitas coisas. Isso, às vezes, também não é bom, né? Porque você se perde no meio do caminho. Pode ser que sim. Então, porque tem muita informação, né? Aí, quando eu tive Fernanda, né? Após 8 anos do Kleber, eu tive um problema com meu marido. Quando a Fernanda tinha 2 anos, a gente se separou de verdade. E aí eu criei os meus 2 filhos sozinha. Você seguiu sozinha nessa batalha? Nunca mais tive ninguém também. É mesmo, não. Gente? Nunca mais quis. E graças a Deus, aquela época que eu vivi com ele, que não foi fácil, que é uma coisa muito... que ninguém sabe, acho que nem você não sabe. Eu já me abri muitas vezes com o seu marido, falei da nossa história e tal, mas não é. Sim. O meu marido me traiu com a minha irmã dentro da minha própria casa. Você tá brincando? Sim, quando a Fernanda era bebê, recém-nascida. Aí você fica traumatizada. Não, né? Recém-nascida. E durante muitos anos eu vivi de ódio, de raiva, sabe? Remoendo ódio, raiva e vingança. Eu vivi. Sim. Vivi. Sim, porque eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Mas eu esqueci de tudo. Esqueci de Deus. Eu só vivia para raiva, ódio e remorso. Você culpava, assim, Deus? Assim, você falava, Deus, não culpava Deus. Não. Mas só não conseguia. Me afastei. Se afastou. Não culpava Deus. Eu agradecia a Deus por cada coisa porque por cada dia não foi que eu ação passava. de Deus, né? Não, foi não ação de humanos, Deus, né? Foi ação deles. E aí, assim, nessa história toda, o que entra Deus? Quando você tem uma determinada fé e você é de Deus, sempre tem do outro lado o demônio que a gente não acredita, mas existe. Porque nessa época eu estava tentando levar meu marido para a igreja, a gente fez encontro de casais, a gente já estava na igreja, já estava trabalhando na igreja, e o meu marido já estava melhorando a postura dele, aquelas atitudes egoístas que ele tinha,
Porque para ele não existia nada, família, né? Era só Entendi. trabalho e dinheiro. E aí, chega minha irmã para cuidar de quem? Da minha filha recém-nascida. E foi ali que tudo aconteceu. Olha. Aí os dois se envolveram, entendeu? E nesse caso aí, eu mandei ela embora. Sim. Né? Lá pro Pará, porque minha família já Tavam morava lá, tudo né? lá. Uhum. E aí, eu não tô falando demais, não? Não, tá não, Gê. Ó, nossa, tá uma delícia. Tô abrindo meu livro, hein? Olha, eu acho que é uma história que vai ficar guardada aqui abrindo, no nosso... Eu sempre tive vontade de escrever um livro, porque a minha vida não foi fácil. Então, vamos contar a história aqui. Mas aí, eu ainda suportei não, porque eu amava aquele homem. É mesmo? Eu amava. Ele era o ar que eu respirava. Puxa Ele era o ar vida. que na época, quando aconteceu, eu tinha a impressão assim que foi o meu primeiro namorado, me casei, eu amava aquele homem de todas as forças. Eu tinha a impressão de que se um dia a gente se separasse, eu morreria. Sério? Mas, e ali eu estava dentro da igreja, mas aconteceu tudo aquilo, e eu orava, pedia a Deus força e tal. Mas eu não tive força suficiente de segurar mesmo na mão de Deus e me dedicar. Por quê? Porque aconteceu tudo isso. Claro. Sabe? O mal chegou. Eu não costumo falar, o demônio, não. O mal é o mal. Porque existe. Claro. Existe forças negativas em nossa volta todas as horas. Exato, é verdade. Tanto as boas e quanto as ruins, nós né? temos que fazer nos escolhas cuidar o disso. tempo todo, né? Mas, se eu não fosse tão assim, eu não tinha conseguido, não. Porque eu tinha... Um dia, olhando pela janela, minha filha deitada ali, bebezinha, no berço, e a minha casa tinha segundo andar. Aí eu olhando assim, lá embaixo tinha um terreno vazio bem em frente da minha casa. E ali estava cheio de mato. Sabe quando você tem uma angústia assim, e a minha vontade, aquela vontade que me jogava para me jogar pelaquela janela, para mim ir lá, eu tinha vontade de comer lixo, de me arrastar no lixo. Aí eu caí em mim. Eu falei, meu Deus, não posso. Comecei a pedir ajuda, rezar, pedir proteção divina. Uma coisa quase que... Uma dor tão grande que parece que estava perdendo o juízo, né? Estava perdendo o juízo. Uma coisa, e eu olhei, né? assim para aquela bebezinha ali, tão pequenininha, tão indefesa. E eu querendo, sabe, me jogar lá, sabe? Comer lixo. Mas ali Deus me tirou de novo, dizer, tá? Né? Mas eu vivi 9 anos da minha vida remoendo ódio, vingança e raiva. Eu peguei uma doença. Nossa, gente. Que era... não era, né? Que era, assim, uma doença bem pouca conhecida, que era feocromocitoma. Que é a suprarrenal. Se fosse, eu tinha 1% de chance de morrer de uma hora para outra se eu não fizesse uma cirurgia. E se eu fizesse a cirurgia, eu também tinha 1% de ficar na sala quando cortasse a glândula. Você tá brincando? Foi. E ali eu coloquei tudo. Aí o que eu pensei? Eu vou morrer. Sim. De uma forma ou de outra eu vou morrer. Já estava dito que... Eu tenho 2 filhos para criar, que não tem pai, que não tem família. Eu era sozinha aqui em São Paulo. Sim. Aí fui conversar com quem? Fui fazer uma direção espiritual. Olha, com um bacana. padre. Um padre que eu nem gostava dele, mas ele me deixou assim, sabe? Levinha, tranquila. Olha. E eu coloquei tudo na mão de Deus. Falei, Senhor, você é dono da minha vida. Faça-se a tua vontade na minha vida. E tem horas que a gente Se tem o que senhor confiar, achar né, que eu sou capaz de voltar, de ter saúde de novo e de criar os meus filhos, né? Mas eu escrevi uma carta, deixei guardada, que se eu morresse, eu não queria que o meu marido cuidasse dos meus filhos. Porque eu não queria. Não era uma pessoa indicada, não dizer, era. Né? Porque o Kleber sofreu na mão dele, assim, de ignorância dele. Tudo, até os 8, 9 anos, o Kleber sofreu na mão dele. E eu não queria que a Fernanda passasse por isso. Entendi. Aí, beleza.
Fiz a cirurgia. Foi pra cirurgia. Não foi fácil. E você já trabalhava como enfermeira, você sabia todos os riscos que tinha, trabalhava cirurgia, como enfermeira, nossa. E a gente tinha... eu era funcionária do Bradesco, porque o hospital que eu trabalhava era do Bradesco. Então, eu tive os melhores tratamentos, os melhores médicos, sabe? Mas não foi uma cirurgia fácil. Porque eu levei uns 4 meses sem ter força nenhuma, porque você perde toda a energia. E eu não quis tomar hormônio. Eu falei, não, porque a outra glândula parou de funcionar. Eu tinha uma outra, ela tinha que funcionar. Eu não quis. Todos os médicos, não, você tem que tomar. Não vou tomar. Eu sofri, porque a minha pele caía assim, igual palha. Ressecava. No pós-operatório, isso? Uns 3, 4 meses, até 3, 4 meses. A partir daí que meus hormônios começaram, que a outra glândula começou a produzir. Aí, beleza, eu fui pra frente, né? Mas... E nesse tempo, G, quem cuidou de você? Eu e mais eu. E ainda cuidou dos pequenos Cuidei dos meus filhos. Eu tinha uma amiga que ela também trabalhava junto comigo no hospital, ela tinha a profissão dela, tinha o emprego dela, tinha o horário dela. Sim. Às vezes ela me dava uma mão, né? Porque eu nunca tive ninguém. Mas nessa época eu chamei uma outra irmã para morar comigo, mas já eu não tinha mais marido, né? Ufa. Aí eu já não tinha. Ufa. Aí Agora não tem mais risco. Aí eu já não tinha mais marido. Sim. Aí veio uma irmã morar comigo. Ela tinha 17 anos. 15 anos ela tinha. Jovenzinha também, né? E aí ela ficou me ajudando ali. E depois ela, né? Foi cuidar das coisinhas dela. Foi cuidar da também. vida dela, né? Hoje ela mora em Curitiba também. É mesmo? De Curitiba também. Mas foi essa vida, filha. Uau. E aí, dizendo que mágoa, ressentimento, raiva, ódio, vingança não traz nada de bom para ninguém, que a única prejudicada é quem vive aquilo. É verdade, gente. Entendeu? Eu perdoei a minha irmã antes da minha mãe morrer. Ai, que beleza. Teve o casamento de bodas de ouro do meu pai, né? E até então eu não tinha visto a minha irmã. E ela também não ficou com ele? Não ficou porque eu não deixei. Porque assim, quando ele saiu de casa, eu fui muito clara com as coisas, sempre fui. Sim. Ele falou, ele ia sair de casa porque ele não me amava mais, que ele ia morar com a minha irmã. Eu falei, não, com a minha irmã ele não vai morar. Eu não vou ver meus filhos morando com o pai, morando com a tia. Eu não vou ver. Eu ajudei ele a mudança, ele comprou uma casa em Sorocaba para ir morar com ela. Eu ajudei ele a mudar, eu conheci essa casa. O que eu planejava na minha cabeça? Lá no passado, bem antes, Fernanda era bebezinha ainda. Eu vou conhecer, chamei meu vizinho para ir junto comigo, porque era um lugar que eu não conhecia, planejando tudo. De um dia, se eles conseguissem morar junto, eu ia matar os dois. Nossa. Por isso que eu fui junto. Dei meu ombrinho ali, sabe? Tudo que aconteceu, eu dei meu ombro para eles chorar. De Deus. Eu fui, ele foi, ficou lá. E quando eu cheguei em casa, eu peguei e mandei dinheiro para minha irmã, para uma outra minha irmã. Falou, você pega ela, põe dentro do ônibus e manda ela embora. Porque vai ficar pesada vocês vão ter uma irmã morta e uma filha na cadeia. Porque eu vou matar os dois. Eu vou matar os dois. Eu não vou ver meus filhos, sabe, ver o pai deles morando com uma tia. Não vou ver. Como é que se resolve um negócio desse, não né? Vou ver. E aí, eu tinha o meu emprego, eu ganhava bem na época, né? Sim. Mas você é muito forte, gente, misericórdia. Aí eu falei, toma, eu tô mandando dinheiro para você. Eu quero que você ponha ela dentro do ônibus para ela ir pro Pará.
Sim. Porque ela ia não ia ter mais contato com ele. Porque naquela época não tinha celular. Exatamente. Era só rede social, não tinha mais telefone. Nada, né? Era difícil ter telefone. Então, ele tinha que sair, ou ela ligar para ele. Não era uma coisa fácil. Ligar também não era fácil. Você vai né? lá em determinado lugar que eu vou te ligar nesse determinado horário. Era bem difícil. Era difícil, mas eu já passei por isso, porque na minha cara aconteceu isso várias vezes. Dele sair e vir em Santo Amaro, ligar para ela. Beleza. Aí a minha irmã... E aí ela inventou que estava grávida para ele. Mas sim. Vamos encurtar a história. Isso. Aí ela foi embora. Eles pegaram e mandaram ela embora. Ele não teve mais contato com ela. Voltou para casa. Eita! Aí ele voltou para casa, porque não teve mais contato com ela. Ele não sabia fazer nada. Lá não era o lugar dele. Lá em Sorocaba, ele não era o lugar dele. Voltou para casa. E ele foi claro comigo. Eu vou voltar para casa por causa dos meus filhos, não por você. Falei, beleza. Então, fica aí. Fica aí. Lá eu lavava, lá eu passava, lá eu cozinhava. Eu era empregada. Eu era, sabe? A gente... Beleza. Né? E também... tentava... Resgatava, vamos dizer ali. Tudo que você imaginar, eu fiz para ver se dava certo. Não deu. Entendi. Não deu. E vocês ficaram mais quantos anos? 2 anos. Depois? 2 anos. 2 anos. Nossa. 2 anos lavando, passando, cozinhando. Cuidando. E ele chegava de noite, era um monte de carne ali, não conversava com ninguém e aquilo ali foi. Aí quando a Fernanda tinha 2 anos, eu me separei de verdade. Que daí Por causa de uma briguinha de boba. Mas eu falei, todo o contexto, não né, quero mais, acabou. Porque eu fui... olha só a história. Diante de tantas coisas, eu fui passar um Natal em Curitiba, na casa da minha família. Eu falei, e no ano novo nós vamos passar na casa da sua mãe. Entendeu? Só que lá em Curitiba eles me roubaram. Levaram tudo que eu tinha. Você tá brincando? Carteira, dinheiro, documento de carro, tudo. Aí eu liguei para ele e falei assim, não posso ficar aqui. Eu não tenho dinheiro. A Fernanda tinha 2 aninhos. Putz, com tanta coisa para comprar para uma criança, né? Então, que você precisava, e eu tava sem dinheiro. Aí pedi dinheiro pro meu irmão e vim embora. Aí, eu falei, manda dinheiro para mim, deposita na conta do meu irmão, que ele vai me dar, e eu vou embora. Ele falou, o quê? Se vira. Você tá brincando? Se não é problema meu. Com a filha dele. Se vira. Eu me virei, pedi dinheiro emprestado pro meu irmão, vim embora. Eu tinha meu emprego, eu tinha meu dinheiro. Sim. Entendeu? Você tinha suas coisas. Aí, quando eu cheguei, eu falei assim, me leva lá no hospital, porque o banco era lá. Eu podia fazer um cheque. Como é que é? Que falava antes, cheque... Nominal? Nominal? Cheque que eles faziam ali na hora pra gente. E tirar um dinheiro. Sim, fazer o cheque. Entendi. Cheque... Nem lembro mais. Não lembro também. Não, já passou. Aí ele falou, não vou te levar. Aí eu ganhava cesta básica também lá no hospital. Falou, dá pra você me levar no hospital? Porque... eu não tenho carro, eu não tenho documento, eu não tenho nada. Tá sem nada. E eu não quero andar sem documento, sem documento de carro. E sem meu documento também. Ele falou, não, eu não vou te levar. Não, mas eu preciso trazer uma cesta. E é problema seu. Sabe o que eu fiz? Peguei a chave do que estava ali do carro. Falei, o quê? Eu vou de ônibus trazer uma cesta nas costas? Você tá ficando louco? Desaforo, né, não, Gê? Eu vou embora. Se me pegar, eu jogo esse carro no rio. Eu jogo esse carro no rio, mas eu vou embora. Eu vou de carro. Fui, busquei e tal. Quando eu cheguei, ele estava de mala pronta para ir viajar para o Paraná. Beleza, foi. Quando ele voltou, eu falei, acabou. Aproveita que tá com as malas prontas e já deixa aí fora mesmo. Não, ele ainda ficou. Ainda ficou? Dentro de casa, Olha. até construir uma casa para ele. Aí eu saí um dia de noite, que eu trabalhava à noite. Ele foi lá, catou tudo que tinha dentro de casa, levou para casa dele e foi embora. Beleza. Foi assim. Se separou. E mais, voltando ao passado, eu perdoei a minha irmã, perdoei ele, sabe? Nunca tive... Aí eu sarei. Eu fiz a cirurgia, eu me conectei com Deus, pedi perdão por toda aquela mágoa, ressentimento, ódio. Eu não tive, Olha, sabe? Que maravilha, né, gente? Foi como se
tivesse passado uma borracha, né? Por que o ser humano se bate tanto com esse negócio de raiva, não, mágoa, passou uma né? borracha que hoje não... Nem Só tá lembrando aqui porque a gente tá conversando, porque a gente né? tá conversando, mas eu não vivo. Então, eu não vivo passado. Perfeito. Eu não vivo passado. O que aconteceu ontem, antes de ontem, já foi. Seja com um amigo, seja com um filho, seja lá quem for, eu não vivo passado. Tá? Acabou, passou. Entendeu? Eu quero viver o presente. Quero viver hoje e o presente. Porque o futuro amanhã a gente também não sabe de quem que é, né? Verdade. Então, você viu o avião que caiu aí agora? Você vê, menina. Olha alguém isso, né? pensava nisso? Então. Nossa, essa semana eu tava pensando lá em casa. Eu falei, gente, como pode, né? Ó, a vida. 60 pessoas. Pra que eu vou perder o meu tempo, a minha energia, remoendo coisa do passado? É verdade. Entendeu? Não. A gente tem que viver o presente, mas viver bem. Viver bem, né? Sem prejudicar ninguém, sem... eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou muito crítica e eu me cuido muito em relação a isso, porque, às vezes, eu extrapolo, né? Eu extrapolo. Estou sempre querendo me meter na vida dos meus filhos, porque eu quero cuidar, porque eu quero saber, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Aquela cuidadora de sempre, né? E aí, filho é filho e mãe é passado, né? Você sabe como é que é. Você vai chegar lá. É verdade. Aí eu fico olhando assim, meu filho mas essa é a com vida. 10 anos, eu falo, poxa, essa é a gente, vida. né? E aí eu fui pro hospital, aí fui cuidar. Eu trabalhei 1 ano, 36 horas. Direto. Eu trabalhava 36 horas sem vir em casa. Foi assim que eu comecei a comprar as coisas, que eu montei a loja do Kleber, sabe? Olha! 1 ano certinho. Eu trabalhava 36 horas, trabalhava 12 no hospital e 24 no particular. Minha nossa, que garra. E sempre trabalhei. E trabalha hoje ainda, né? Trabalhar mesmo, trabalhando 25 anos lá no hospital, mas eu trabalhava em posto de saúde. Eu trabalhava, fazia particular. Você fazia outros bicos, coisas, né? Mas eu trabalhei 1 ano inteiro, 1 ano, certinho. Porque o senhor que eu cuidava, aqui no Morumbi mesmo, faleceu. Ele tinha câncer no cérebro. E eu cuidei dele 1 ano. E eu amava a minha profissão. Amava. E hoje você não tem mais vontade de trabalhar com isso, não? Não, porque eu já tô velha também, né? Cansou também, né? Eu achei que eu nunca ia sair do hospital, que eu ia ficar gagá lá. Mesmo? Porque eu amava aquilo. Eu amava aquilo. Só que o Kleber, que você conhece pouco ainda... É verdade. Ele não cuida de nada, né? Ele é um trator, ele vai desbravando e não quer saber quem vem atrás. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que limpar. E aí eu me aposentei mais cedo. Eu já tinha 25 anos de trabalho na empresa. Me aposentei e aí fui cuidar das coisas dele. Olha, 2005 eu me aposentei e aí eu só tô aqui. Aqui eu não tiro férias, aqui eu não passeio, não viajo. Fica só trabalho. Só trabalho. Ou seja, você continua cuidando desse povo todo feliz. aqui. Sou feliz. Né? E o que você pensa daqui pro futuro, Gê? Porque nada. Nada. Não. Eu vivo um dia de cada vez. É mesmo? Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Hoje eu não tenho nada. Tudo que eu tinha é dos meus filhos. Eu não tenho nada no meu nome. É mesmo? Mais nada. Não tem mais nada no meu nome. Essa coisa de ser prática, né? Não tem mais nada no meu nome. A casa que eu tinha, eu dei aqui. Tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ai, que lindo, Gê. Olha que legal. Um dia de cada vez. Tá? Hoje eu sou muito mais consciente. Hoje eu sou muito mais tolerante do que eu era antes, né? Porque até eu me separar do meu marido, eu era uma babaquinha. Não sabia fazer nada. Ai, tudo bem, sabe? Aí depois eu virei uma leoa, filha. Foi anos da minha vida sendo leoa. Que se precisasse desmontar uma casa e montar de novo um telhado, e fiz isso várias vezes. E fez, né? E fiz isso várias vezes, sabe? Imagino. Que hoje mesmo ainda faço. Ainda faz ainda, se precisar, né? Não, a loja foi eu que pintei, né? Olha. Então, eu não pago essas coisas para fazer. Eu mesmo faço. Se precisar fazer um cimentado aqui, eu faço.
Entendeu? E sabe fazer, mas o que é mais hoje eu já tô importante, velha. né? Então, Sim. eu vivo um dia de cada vez. Aproveita. Sabe, que era minha paz de espírito. Isso. Sabe? O que eu puder fazer pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelas pessoas que convivem comigo, eu faço. Sim. Não me envolvo na vida de ninguém. Sim. Não quero, sabe, me envolver na vida de ninguém. Quem eu me dou bem, eu me dou bem. Sim. Quem não me dou bem, também eu ignoro. Porque entendeu? faz parte, né? Não vou. Então, eu vivo um dia de cada vez. Legal, Gê. Muito bom. Nossa, adorei a sua história, adorei. Falei demais, né? Não, falou. Eu não gosto de falar, né? Não, mas eu acho assim, nem eu falo demais. Nem seria possível a gente falar tanta coisa, porque é uma história tão linda, com tanta coisa para contar, né? Com tanta batalha, né? Com tantas batalhas para contar. Por isso que hoje eu tenho uma filha. Eu sou crítica, porque eles não sabem o que é, sabe? Perdoar, passar por cima. E tem uma vida inteira passar ainda, por né? cima das coisas. Não sabem... não sabem se dedicar mais a coisas importantes. Entendi. Né? As escolhas ainda são diferentes, escolhas são né? diferentes. Diferentes do que você escolhe hoje com a sabedoria que você tem. Que nunca mas será, aí a sabedoria, Cada quando a gente tem um fica caminho, velha, né? já fala você tá velha. Porque você tá atrasada, porque você tá ultrapassada. É isso que a gente escuta, né? É verdade. Mas eu não ligo para isso, não. Infelizmente, eu vejo que na nossa sociedade não tem isso mesmo. Não ligo para isso. Nem pode, né? Eu não ligo pra isso. Não, né? E tá certa. Não. E até porque você é muito jovial. Então, você tem eu espírito, falo para né? você que hoje eu sou mais tolerante, porque eu já fui muito ignorante. Sim. Já fui. Já fui fui uma leoa. Você tinha que lutar pelo seu espaço já também, fui uma né? leoa. Eu achava que talvez eu não fosse viver tanto, né? Eu tinha muita pressa de fazer as coisas, impaciência. Então, hoje não. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Não deu hoje, faz amanhã. Faz amanhã. Ai, que bom. A gente precisa ter essa sabedoria hoje em dia, Eu quero meu né? tempinho. Eu levanto muito cedo. Eu faço todo o meu serviço. Hoje eu tô com 70 anos. Eu não pago para lavar, para passar, para cozinhar. Eu faço tudo as minhas coisas. Maravilha, que benção. Eu faço tudo. Sabe, ainda ajudo um, ajudo o outro. E faço tudo. Enquanto Deus me der saúde, que eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Tem dia que eu chego em casa e falo, não, é só por ti. É só por ele. Pois hoje você tem uma boa saúde, Gê. Assim. E eu não tenho doença. Então, vejo você sempre. Eu não tenho, não tenho doença, eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho uma dor... Olha o que eu faço, eu não tenho uma dor na coluna, não tenho uma dor na perna, não tenho uma dor... Tá sempre aí, eu não firme, tenho, não. Que maravilha. Graças a Deus, Deus me curou de verdade. Eu não tenho nenhuma doença. Nem, lógico que você... Por exemplo, como eu tirei a suprarrenal, eu tenho hipertensão. Por conta da sua suprarrenal. É uma doença, é um problema que eu vou ter pro resto da vida. Sim, isso é administrável, mas aí né? eu cuido. Eu me cuido. Todo ano eu faço meus exames, todos, né? Tudo direitinho. Não tem um problema de falta de ferro, falta de cálcio, falta de... não tem glicemia alta, não tem colesterol, não tem triglicéridos, nada. Eu tenho saúde. Então... E Deus me deu, foi Ele que me dá isso aí. E Ele que me dá energia para mim aguentar toda essa tarefa do dia a dia. Do dia a dia, né? Que com 70 anos ela ainda é uma labuta boa, tudo. Né? E faz tudo, né? Cuida de tudo. E que hora você deita? Você deita cedo também ou não? Não, meu horário, quando eu vou, assim, hoje... Eu não posso fazer minhas orações na cama, porque daí eu não... Você me contou um dia. Eu já deito dormindo. Se eu rezar uma Ave Maria na cama, dormiu. Eu não termino a Ave Maria. Então, 10 horas, 10h30, às vezes, eu subo para tomar banho, né? Aí eu vou tomar banho, aí eu vou fazer minhas orações, mas tem que ser tudo andando. Caminhando. Eu lembrei de você esses dias, você falando isso aí, eu falei, nossa, acho que eu tô que nem a Gê, eu preciso caminhar um pouco, senão eu não vou conseguir rezar. Não, porque se eu deitar na cama, se eu sentar e me recostar para rezar, eu não rezo uma Ave Maria, não dá tempo. Não dá tempo, eu tô caindo. Por isso que eu não tenho insônia. Se eu dormir 6 horas, eu durmo 6 horas. 6 horas. Se eu dormir 7, 7 horas. Não perco sono, sabe? Posso levantar de madrugada, às vezes, porque eu tenho
meu cachorrinho. Sim. Então, às vezes, eu tiro ele para fazer xixi. Mas eu caí na cama de novo, não tem insônia, não. Olha, sensacional. E eu vou revelar agora pro pessoal quem que é a G, né? A famosa G aqui que eu falei para vocês do Complexo. A gente tem o estúdio de podcast montado aqui dentro de várias, né? Um complexo aqui com várias empresas. E nós temos o estúdio de podcast. A G, ela toma conta de uma oficina automotiva, né? De estética automotiva, que é do Kleber, né? Essa estética. E o Kleber é o Kleber Electric, que é nada mais, nada menos que o piloto da Fórmula Truck, né? Que é um dos nossos parceiros aqui do estúdio. E a G é essa rocha aí que está presente aí nas nossas vidas. E hoje a gente fez esse bate-papo aqui com a G, porque antes de qualquer coisa, eu falo pro pessoal assim que eu sou uma contadora e uma pessoa de histórias. Então, eu adoro contar histórias. Eu já conversei com a G em outras oportunidades aqui, mas não tanto quanto agora, né? Achei linda a história dela, identifiquei muita coisa parecida, né? Assim, de família, da minha mãe, de ver essa sabedoria da G e queria compartilhar. Então, hoje a gente fez essa brincadeira aqui, trouxe a G para conversar um pouquinho, para a gente contar um pouco dessa história. Que eu acho que toda boa história precisa ser contada aqui no nosso espaço. Obrigada por esse momento, por essa conversa, demais, viu? Né? Só falo demais. Mas, senão não estaria num podcast. Que show. Obrigada, Gê. Imagina. Obrigada. Tá, isso aqui vai ficar só por aqui, né? Vai ficar gravada aí pra sempre. Temos a tua história. Boa parte dela gravada aqui agora. Ai, que gostoso.